Olá galera, hoje é sexta-feira e como de costume eu costumo gravar mais conteúdo humano, mais questões de desenvolvimento pessoal do que propriamente questões profissionais. Eu estou aqui na Pedra do Leme, aqui na ponta de Copacabana, um lugar muito legal, ali é o Forte de Duque de Caxias, um lugar lindo para você ir visitar e ver a vista toda. Semana passada eu falei sobre a questão de o quanto os ambientes de trabalho têm adoecido as pessoas e as imobiliárias têm adoecido os corretores. Hoje eu vou falar um pouco sobre assédio moral, sobre questões que abalam a nossa autoestima, a nossa moral, nos tirando a autoestima até para trabalhar. Eu vou falar sobre o assédio moral criado entre gestores e donos de imobiliária e o corretor, mas também vou falar do assédio moral feito pelo corretor ao dono da imobiliária. Vou falar sobre o assédio moral do corretor em relação ao cliente, do cliente em relação ao corretor e de corretor em relação ao corretor mesmo. Então, o assédio moral é algo muito comum hoje em dia. A vida estressada, as pessoas muito agitadas, com pouco controle de si mesmo, principalmente na área que nós atuamos, uma área de muita pressão, que envolve muito dinheiro muitas vezes. E algumas imobiliárias têm o hábito de dar muita pressão no corretor. Então, é comum que os gestores achem que as suas equipes vão funcionar com pressões, mas uma pressão quase desumana, uma pressão que impõe o corretor a limites de estresse. E cada pessoa, cada corretor, ele tem um nível de aceitação, ele tem um nível de controle. Então, tem corretores que aguentam a pressão e tem corretores que não aguentam a pressão. Eu vou falar sobre algo que eu já vi em imobiliárias. Por exemplo, atuei numa imobiliária, sou muito grato a ela por várias coisas, mas eles tinham uma regra, o seguinte: se o corretor não vendesse imóvel durante um mês, ele ficava fora, não da escala, ele não podia entrar na loja em determinados horários. O corretor se submetia a trabalhar o dia todo na rua. Eu estou falando quando não vendia, quando ele não pegava parte do comprador, pegava um comprador e levava um imóvel e vendia. Eu, por exemplo, algumas vezes passei por isso, porque eu me dedicava mais à captação de imóveis. Então eu tinha 3, 4 opções vendidas no mês, mas muitas vezes eu não fazia a venda com o comprador, porque eu trabalhava a captação muitas vezes para que outros corretores vendessem. E como eu não tinha vendido naquele mês, o que acontecia? Quando entrava o outro mês, eu tinha que ficar fora da escala. Eu sabia lidar muito bem com aquilo. Como eu trabalhava a captação, eu ia para casa, ficava em casa, de casa mesmo eu ficava ligando para os proprietários, começava a fazer um trabalho de adequação de preço. Daqui a pouco alguém da imobiliária vendia uma opção minha e aí eu tinha o direito de voltar. Eu só podia voltar para a imobiliária, trabalhar dentro da imobiliária, quando se eu vendesse algum imóvel ou se alguém vendesse um imóvel meu. Então, isso era uma pressão. Eu sabia lidar bem com aquilo. Eu ia descansar, eu sabia do meu trabalho. No final, até o dono da imobiliária reconheceu que, na verdade, eu gerava dinheiro para os outros corretores. Embora muitas vezes não, algumas vezes eu tenha ficado fora da imobiliária, ele não permitia. Uma coisa que ele falava que também, que às vezes me chocava, era que em reuniões ele falava: quem não vende não tem voz no salão. Isso é extremamente constrangedor para uma pessoa que de repente está tentando vender imóveis, está trabalhando, está indo todo dia, gastando seu dinheiro, se ocupando e não vende. É claro que existe outros que vão para imobiliários fazerem terapia. E eu acho que esse é o assédio moral mais grave que o corretor comete em relação a um dono da imobiliária. É o assédio moral passivo. Corretores que vão para a imobiliária, bota a cabeça na parede, fica lá, o dono da imobiliária está gastando dinheiro, gastando anúncio, e o corretor não tem respeito pelo gasto que ele está tendo, o investimento que ele está tendo que fazer. Isso eu também acho que assedia moralmente o dono da imobiliária, que se coloca numa posição, muitas vezes, se não tiver controle também, acaba se estourando, porque ele está vendo a equipe dele não dar fruto, não corresponder àquilo que ele tem investido. Vou falar agora do assédio moral que acontece muitas vezes entre o cliente, comprador e o corretor. Eu sou um corretor
que eu atuo muito forte na questão da captação e opção de imóvel. E eu trabalho a opção. Muitas vezes eu vou captar um imóvel, me deparo com um proprietário que quer valores 10, 20, 30% acima do valor que o imóvel dele vale. Eu faço um trabalho de avaliação, de conscientização, coloco o imóvel dentro de uma faixa de preço vendável, que aquele cliente comprador não teria condição de comprar se o imóvel estivesse sendo vendido direto com o proprietário. E o que ele faz? Ele tenta dar uma desperto, ele tenta fazer a compra direto com o comprador, proprietário. Isso, vou te falar, uma das coisas que mais me abalou até hoje no mercado. Eu fico muito chateado com isso. Me abala moralmente, me tira a minha moral de trabalho, falta de respeito com o meu trabalho, tá entendendo? Sabendo que ele não teria condição de comprar se não tivesse ocorrido a minha intervenção, e ele não percebe isso e tenta comprar direto. Poucas vezes eles conseguiram, justamente por eu fazer um trabalho muito forte com os proprietários, trabalho onde esses proprietários têm consideração por mim, muitas vezes me dão exclusividade e acabam eles frustrando, mas aquilo me abala. Já tive algumas vezes eu quase não vender, já ocorreu vezes de cliente tentar me atravessar, o proprietário me chamar para uma reunião junto com o cara que estava tentando me atravessar, e na reunião eu falar entre proprietários e o comprador, eu falo assim, o nome dele era, não vou falar o nome, eu falo assim, o senhor não vai vender um imóvel para essa pessoa. Isso foi gratificante, mas eu vou te falar uma coisa, foi muito chateia, porque você sabe que você fez um trabalho, você se aproximou do proprietário, você ganhou a confiança dele, avaliou o imóvel correto, botou o imóvel num preço que ele podia comprar e mesmo assim ele tenta comprar dinheiro. Isso eu acho que é um assédio moral forte. Se você tiver outra questão que você acha que você pode estar sendo assediada moralmente pelo cliente, fala aí. Agora eu vou falar do assédio moral de corretores em relação a clientes. Essa semana eu recebi na minha loja uma cliente que há alguns anos atrás, ela fez a aquisição de um imóvel por uma imobiliária aqui da Zona Sul. E o que acontece? Ela comprou esse imóvel com parte financiada, ela não entendia nada. Uma moça jovem que tem desde os 16 anos o sonho de comprar um imóvel. E juntou dinheiro e fez o que pôde. E mesmo em meio à crise, ela foi num banco, levantou o financiamento para fazer. Só que ela não entendia todo o processamento. Essa empresa assessorou a venda, não fez nada no processo, não ajudou ela a agilizar o processo de forma que pudesse se concluir. Depois que ela deu o sinal do imóvel, eles desampararam ela, só queriam receber a comissão e deixaram ela e o comprador lidando. E o que aconteceu? Como a instituição financeira demorou muito para aprovar o crédito, mesmo porque ela não soube instruir o processo de financiamento sozinha, o comprador começou a ameaçar ela que ela iria perder o sinal. A família dela tem problemas cardíacos e ela teve que parar em hospital, ajuda de psicólogos para conter aquilo. Graças a Deus, essa semana ela foi lá na minha loja para colocar este imóvel para que a nossa imobiliária possa alugar. E ela falou, Florencio, eu venho observando seus conteúdos e realmente eu tenho ojeriza de corretor, porque me reportam a questões muito sérias que abalaram a mim. E toda vez que eu lembro daquilo que eu vivi durante aqueles 6 meses que ela passou até conseguir concluir o negócio, foi de muito sofrimento, onde ela foi diagnosticada agora com a questão cardíaca, por conta de pressão. Corretor que levou ela para a imobiliária e deu pressão para ela dar sinal. Eu nunca fiz isso com cliente comprador. Eu nunca dei uma pressão a ponto de não suportar. Eu posso falar para o cliente, olha, seria bom o senhor dar um sinal, porque o imóvel está sendo visitado por outras pessoas, não vou forçar. Pegaram ela, levaram para uma imobiliária, deram pressão nela, falaram que ela tinha que dar o sinal naquela hora, senão ela não conseguiria fechar. Ela fechou e depois soltaram a bomba na mão dela. Eu acho que isso é um assédio moral do corretor em relação ao cliente. Também acho que o cliente, como eu falei, ele assedia moralmente o corretor em algumas situações, mas é importante que a gente não faça. Agora eu queria falar sobre assédio moral de colegas em relação a colega. Eu acho que a questão de você ter do teu lado um colega
que a qualquer momento pode pegar um telefone de um cliente seu, eu acho isso também um assédio moral, porque você fica o tempo todo preocupado, o tempo todo chateado, e alguns colegas conseguem ligar para um cliente teu e você fica sabendo disso, e isso te abala, te desmotiva, te abala. E eu queria falar o seguinte, que a gente muitas vezes nos colocamos como vítimas de tudo, mas nós também muitas vezes somos um autor. Eu sou um corretor, eu sou uma pessoa que eu tenho um temperamento muito forte, e se eu não tivesse aprendido a me dominar, dificilmente eu estaria aqui falando para vocês, dificilmente eu estaria conseguindo lidar com equipes, porque eu por muitas vezes eu também dei pressão, e uma pressão desnecessária, de uma forma desnecessária. É importante que o gestor, que o dono de uma imobiliária, que ele aprenda a se dominar, para que ele possa gerenciar. Eu costumo falar o seguinte, antes de você dominar os que estão à sua volta, domine a si mesmo, então você influenciará aqueles que estão à sua volta. É preciso a gente ter esse autocontrole, é preciso que você se reavalie, que você não pressione. Uma questão muito forte que eu acho dos donos de imobiliárias também, gestores, é forçar o corretor a fazer coisas que ele não quer, a mentir, a vender coisas que ele percebe que está com problema na documentação, mas o corretor é forçado a vender um imóvel que muitas vezes está com problemas na documentação, omitir valores de condomínio, fazer mentira. E tem empresas, tem gestores, tem gerentes, tem donos de imobiliário que forçam muitas vezes o corretor a fazer isso. Isso também é um assédio moral do dono, do gestor em relação ao corretor. E essa questão que quem comete esse tipo de assédio não se coloque só como vítima. Nós também somos, a vítima, mas nós também somos o algoz em muitas coisas. Nós somos aquele que somos abusados emocionalmente por uns, mas somos também aqueles que abusam de outros. O abuso moral, o assédio moral na questão da passividade, a pessoa se fazer de vítima o tempo todo, isso também é uma forma de assediar moralmente qualquer um, seja no trabalho ou seja em casa. Muitas pessoas se fazem de vítimas, de coitados, isso dentro de qualquer lugar, para muitas vezes tirar vantagem. Isso também considero um assédio moral. Galera, um bom final de semana para vocês. Vamos nos cuidar da nossa emoção, da nossa autoestima também, para que a gente possa produzir melhor, sem prejudicar, sem criar danos. E as pessoas que estão com essa questão, têm um temperamento muito agressivo, eu convido a você a se buscar, a se olhar. Você vai ver que depois que você dominar a si mesmo, você vai conseguir influenciar naturalmente aqueles que estão à sua volta. Um grande abraço, curtem a página, comentem, quem não fez ainda, vai lá na minha página, classifica ela com a sua avaliação, convida amigos para estarem no grupo. O grupo é o Corretor de Vanguarda, Escola de Aprimoramento Profissional. O link para ingressar está por aí. Se você ainda não ingressou, peça para ingressar, respondam as perguntas para que eu possa lhe dar acesso. Lá está correndo solto, muitos debates, lá tem enquete, tem dinâmicas, tem live, tudo de bom para vocês, tá bom? Um grande abraço.